Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou a Luciana Scudeler, nutriterapeuta, e estou aqui com vocês para trazer mais um pouco de conteúdo. Hoje, o conteúdo é sobre introdução alimentar e por onde a gente pode prevenir a seletividade alimentar, né? Esse é o momento que a criança está chegando, é um momento assim crucial. Eu tenho percebido muito aqui, né, no consultório, os pais, as mães, trazendo esse momento como um grande marco, e a gente vai entender o porquê, né? Então você vai ficar comigo aqui até o final do vídeo, vai deixar o seu like, vai ativar os sininhos. Eu tenho que falar tudo isso? Tenho que falar tudo isso. Vai ativar os sininhos de notificação para não perder nenhum vídeo que vai estar aqui toda sexta-feira, certo, gente? Então, e com a chegada também da introdução alimentar, né, existe aí também um movimento familiar. Então a família começa a se movimentar para, né, alimentar essa criança. Então muitas vezes algumas famílias, algumas mães começam a cozinhar, né? A minha história foi bem assim. Eu já era nutricionista, já tinha restaurante, mas eu não tinha o hábito assim de cozinhar, né, todos os dias. Então, com a chegada da minha pequena, eu passei a cozinhar, aprimorar, né, me aprimorar na cozinha, passar mais tempo na cozinha. Algumas mulheres conseguem, outras não, alguns pais conseguem, outros não. E aí, a gente tem aí uma mudança, né? E aí, vem a pergunta, né? O que a seletividade alimentar tem a ver com a introdução alimentar? Tem tudo, né, gente? Porque é um momento crucial ali que a criança está entrando em contato com o alimento pela primeira vez, né? E a gente precisa entender que a alimentação é um processo de aprendizagem, né? O primeiro mito que tem que ser derrubado é que a criança não nasce, não é nato da criança aprender, né, nascer comendo. Não, ela é um ato aprendido, ela precisa estar pronta para comer, né? O ser humano é o animal que mais depende da mãe ali, do pai, né, dos seus maiores, para poder sobreviver. Então a criança ela precisa ter passado por fases de desenvolvimento motor, sensorial, passado também por fases de afetividade psicoemocionais que sejam assim concretas, né, que tragam para ela uma evolução, né, dentro do seu desenvolvimento, para que essa introdução alimentar seja feita de uma maneira recebida para ela, na verdade, né, de uma maneira legal e positiva, porque na verdade é um estímulo que vem de fora, né? A introdução alimentar é um estímulo, é um início de algo que vem de fora, né? Que a criança vai receber. E para isso ela depende, não depende dela, depende de quem está cuidando dela, certo? E aí, gente, o que isso tem a ver? Quais é as dicas? Vamos lá, Lu. Você vai ficar comigo até o final? Você vai, tem certeza? Você vai ouvir as cinco dicas que eu vou dar aqui? Os 5 olhares que você vai ter que ter aqui para você prevenir uma seletividade alimentar? Então, vamos ficar até o final para descobrir? Bora lá? Bom, gente, atenção para a prevenção número 1. O início da introdução alimentar deve ser feito no tempo correto. Tem bastante estudo falando sobre a introdução alimentar precoce, né? Aquelas crianças que ela não tem prontidão. O que é isso, Lu? Ela não senta, ela não fica com o pescocinho retinho. Quando a gente fala sentar, é sentar sem apoio. Então, essa estrutura do desenvolvimento, quando ela está ok, que ela está funcionando, a criança está sentando, ela consegue ficar com a cabecinha paradinha, isso quer dizer que seu trato gastrointestinal também está lá, está funcionando legal e está prontinho para receber o alimento. O que acontece? A criança que muitas vezes é realizado o desmame precoce e começa a introdução dos alimentos antes ali dessa prontidão, antes dos 6 meses, mais ou menos,
Geralmente essa introdução alimentar ela é feita de forma facilitada. O que, que é isso? Alimentos batidos, líquidos, né? E a criança pode sentir desconforto. E lembra que sempre que uma criança, ela nunca vai ligar o mal-estar que ela sente com a alimentação a um determinado alimento, a determinada situação. É sempre sobre o alimento. E para algumas crianças, você ter um desconforto recorrente pode futuramente causar uma seletividade alimentar, a criança vai ficando cada vez mais rígida para comer, ou basta simplesmente um evento. Então, a prontidão é importante. E, só para dar um plus aí nesse comentário, a introdução alimentar tardia também pode ser um preditivo de seletividade alimentar. Então, assim, a criança começa a levar os brinquedos à boca, começa a sentar sozinha, começa a ter interesse pela comida. Então, gente, está na hora de fazer a introdução alimentar, certo? Eu, Luciana, acredito que como método preventivo é a gente trabalhar com a alimentação responsiva, é a gente não se apegar aos métodos, né? Então, restritivamente aos métodos, e agora eu vou citar principalmente o BLW, porque quando o BLW ele feito de forma categórica, né? Ele tem, claro, seus pontos positivos da criança explorar, ter entrada né? Conseguir explorar o alimento sensorialmente, saber o que ela está comendo, né? Você fazer o desmame, conduzir. Ele tem pontos positivos. Porém, contudo, todavia, a gente precisa pensar que a alimentação ela é de múltiplas apresentações, né? Ela é de múltiplas maneiras, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade. Eu não sou contra e nem a favor, mas eu quero dizer assim que eu prefiro a alimentação responsiva, que vai para a nossa terceira preditiva. Na alimentação responsiva, ela está muito ligada aos sinais da criança, certo? Aos sinais da criança, aos sinais de fome, de saciedade, de interesse dessa criança, de você conduzir junto com a criança, participativa. Então, essa é uma maneira bem preventiva quando a gente fala de seletividade alimentar. Quarto ação preventiva. Às vezes a gente olha só para a comida, né? Só pelo que a criança está comendo, como que ela está, né? Se ela está recusando ou não, só os sinais de fome e saciedade, por exemplo, mas a gente não está olhando essa criança como um todo, gente. Então a gente precisa, além desses sinais de fome e saciedade, perceber se tem algo externo que está relacionado ali com algum tipo de recusa alimentar da criança naquele momento. Pode ser uma intolerância, uma alergia alimentar, uma má digestão, a criança tá doentinha, tá com alguma questão aguda, algum resfriado, e às vezes, a partir de uma manobra muito ruim com a criança, né, durante essa alimentação, a gente pode aí, como eu falei, gerar uma situação de traumática para a criança ali naquele momento. Para algumas basta um, para outros pode ser como se diz, gente? Pode ser recorrente, né? Então, várias situações ali que vão recorrendo sempre, sempre. Vamos lá. E para a última prevenção, que é a mais poderosa, é a mais maravilhosa, e a gente precisa bater nessa tecla, coma com a sua criança. Isso, coma com a sua criança. Quando você vai estabelecer a rotina da introdução alimentar e você vai, né, começar a fazer a comidinha, a papinha, gente, coma com a sua criança, né? Coloque a sua rotina junto da sua criança. Por quê? Porque a criança, ela aprende a comer por neurônio espelho. O que é isso? Eu olho e aprendo. Olho em quem eu confio e aprendo. E isso, gente, é sobrevivência, né? É um instinto de sobrevivência, vínculo, né?
E a criança, a comida, ela não vai olhar aquilo e vai falar, nossa gente, olha que legal, essa comida aqui, isso aqui é para comer, eu vou comer isso aqui vai encher minha barriguinha. Não, nada disso. A criança, ela vai aprender a comer vendo você comer, né? Então, para aumentar o interesse dessa criança, né, ela leva a comida à boca porque ela está no momento, na fase de levar a comida, de levar os objetos à boca. Nada mais isso. É um facilitador essa fase, né? Por isso que a gente sempre pergunta, mas sua criança levava os objetos à boca, né? Para a gente saber se essa fase, ela estava nessa fase, né? Então, pessoal, escute o que eu digo, faça o que eu falo. Coma com a sua criança, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você que está em período de introdução alimentar, você que é terapeuta alimentar e trabalha com introdução alimentar, comente aqui se você tem também essa ideia, se você tem algo a acrescentar para essa família que está assistindo aqui o nosso vídeo. E a gente precisa pensar na introdução alimentar hoje, principalmente hoje, com tanto caso de seletividade alimentar, como uma forma de prevenção. E a gente precisa ajudar as famílias a mudar a mentalidade, a gente precisa ajudar, facilitar as famílias, né, e mostrar o quanto é importante a gente trabalhar a relação da criança com o alimento desde o comecinho. E isso é cultura alimentar, afeto, amor, respeito, é tudo junto e misturado. Então, quando a gente fala em introdução alimentar, a gente não está falando de introduzir nutrientes, nós estamos falando de introduzir a relação da alimentação com a comida. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Então, pessoal, vamos mudar esse mindset aí, né? Vamos mudar essa cabecinha e vamos trabalhar essa relação, porque não é nada mais isso que a gente precisa fazer, né? Essas crianças precisam ter uma boa relação com a alimentação, ter uma história para contar. Certo, pessoal? Se inscreve no canal, deixa o like. Fui!